Eu sou a Pequena Artesã e se é a primeira vez que você está aqui caindo de paraquedas neste canal, eu te convido a comentar, compartilhar, divulgar e curtir. Hoje eu quero te ensinar a fazer um lindo enfeite de porta. Vem comigo! Vamos começar pelo tronco, onde os nossos passarinhos vão ficar posicionados. Então, no olhômetro, um pouco de massa, a gente sova, bolinha. Vamos agora esticar. Aí a gente vem com uma esteca, nós vamos partir para dividir o tronco. Pincel modelador para fazer o acabamento, né? Para não ficar tão reto, sem contorno. E aí, a gente vem com esse nosso marcador de textura, mas de tronco, vamos marcar o nosso tronco. Tá vendo? Aí ele vai ficar assim. Aí nós vamos vir aqui em cima, marcamos também, embaixo, da mesma forma. E aonde ficou sem marcação, a gente vem, ó, e continua marcando com o próprio marcador, ok? E o que, aonde o marcador não pegou, a gente pode vir e marcar com uma esteca. Se ficar muito bruto, a gente molha um pouquinho para poder fazer as marcações mais bonitinhas. E aí vai ficar assim, ó, o nosso tronco. A gente marcou, né, o nosso tronco com esse marcador. Aqui, nas partezinhas da ponta, a gente pegou esse miolinho aqui do marcador e a gente fez isso, ó, em todas as pontas, tá? Aí ele vai ficar assim, tá vendo? Todo marcadinho. Só que aqui em cima nós vamos colocar dois passarinhos, o pai, a mãe, a passarinha filhotinha aqui no meio, e aqui embaixo a gente precisa fazer um outro tronco para que o outro passarinho entre. Então, o que a gente vai fazer? Mais um pedacinho de massa marrom, a gente vai sovar, vamos fazer um retângulozinho. O que a gente vai fazer? Com a esteca, a gente vai cortar a pontinha para também fazer a pontinha do galho, ok? Vamos vir agora aqui com o nosso marcador de tronco. Não precisa fazer atrás, não. Fazemos isso e vamos pegar e colocar esse tronco aqui, ó. O que a gente vai fazer para colar? Como a massa ainda tá fresquinha, a gente vai molhar. Vamos fazer, ó, de forma que ele fique assim meio esbranquiçado e a gente vai colocar aqui. Certo? Chegar mais pra cá, senão ele não vai ter muito destaque. Aí, com o nosso pincel modelador, a gente vai unir. Com todo jeitinho. Não se preocupe se a marcação sair. A gente vem com toda a delicadeza, ó, e vai juntando. Saiu um pouquinho das marcações. O que a gente vai fazer? A gente dá uma leve molhada pra gente pegar, vir e marcar novamente. Você pode marcar com a esteca ou você pode vir com o próprio marcador de tronco, ó, e vem marcando. Tá vendo? Aí, se você quiser vir ainda com o pincel modelador e fazer os risquinhos ou com algo mais pontiagudo assim, para poder acabar de desenhar os riscos da madeira. E se por um acaso já estiver ficando meio ressecado a massa, molha um pouquinho
E aí, ó, faz a união. Com a massa rosa, nós vamos fazer diversas florzinhas. Nós vamos fazer 5 bolinhas dessa e depois nós vamos montar. 5 bolinhas rosas e mais uma branca para fazer o miolo. Como nós vamos fazer? Juntar as 5 bolinhas. Vamos vir com a nossa esteca, que tem um boleador redondo na ponta. Nós vamos amassar. E com a nossa esteca ou algum outro objeto de pontinha fina, nós vamos puxar. Aí, com esse mesmo boleador, nós vamos fazer um buraquinho aqui no meio e vamos vir e vamos colocar a nosso miolo e vamos texturizá-lo. Nós vamos fazer várias dessas florzinhas, porque depois nós vamos enfeitar ao lado do tronco. As que vão enfeitar o nosso tronco, nós pegamos uma massa verde, vamos abrir. Não precisa ser nada muito fino, nem nada muito grosso. O que eu gosto de utilizar? A medida de 2 palitinhos de picolé. Porque dessa forma não fica muito fino e nem grosso demais. Vai ficar nessa espessura assim, ó. Pra mim, pro que eu desejo fazer, tá bom. Vou vir com um cortador de folha e vou cortar. Aí eu vou cortar diversas. Porque... não, esse não cabe. Eu vou cortar diversas para poder montar a decoração do meu tronco. Então, vai ficar assim. Aí eu venho aqui, ó, ajusto. Com uma esteca, eu vou marcar e fazer os detalhezinhos das divisórias de dentro da folha. Mas se você não tem cortador, eu vou te mostrar uma outra forma como você pode fazer a sua folha. Bolinha, coxinha, amassa, achata, né? Um pouquinho. Aí você vem com a esteca, marca o meio e você vai fazer os risquinhos que desenham a folha. Aí você pega, pode dar uma ajeitadinha na ponta, pode vir remarcando, ó, na lateral para ficar mais bem dividido, mais bem marcado. Aí fica a seu critério. O que você achar mais bonito, você utiliza o com o cortador ou o feito à mão. Agora, com a massa rosa, a gente vai fazer a passarinha, a mãe. Bolinha, tá? Coxinha. Ok? Dá uma leve empinadinha aqui atrás, da onde vai sair o rabinho dela, e ajustamos, pra gente poder tirar todas as marcações de dedo. Tendo feito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o rabinho da nossa passarinha. Vamos fazer 3 bolinhas e 3 coxinhas. Colocamos uma do lado da outra. E vamos agora colar o pincel com água aqui atrás. Para não ficar esse acabamento assim mal feito, a gente molha novamente. E aí, ó, viemos com o pincel modelador. O ideal é que essa parte aqui da sua passarinha já esteja mais sequinha, para você poder pegar e vir fazendo o acabamento. Agora, você vai fazer a asinha.
também uma bolinha, coxinha, dá uma leve achatadinha. Aí, com a esteca, agora você vai marcar 1, 2. Ajusta e cola, ou com cola, ou com pincel com água, ou se a sua massa estiver bem fresquinha, só encostar que já gruda. Você vai esperar secar para você poder pegar e fazer a pintura dos olhos. O cabelinho, mesma coisa. Você pode fazer assim, ó, uma tirinha, uma minhoquinha. Aí você vem, dobra no meio. Você pode pegar, se você desejar que a sua passarinha tenha uma franjinha, um cabelinho, você pode pôr. Ah, não gostei, não tem problema. Você tira. Depois que a sua passarinha estiver sequinha, você pode vir com a caneta preta e fazer os risquinhos para desenhar o cabelo. E pode colocar uma florzinha aqui em cima na cabeça dela. Nós vamos esperar essa etapa secar para a gente poder dar continuidade. Você vai fazer isso mais 3 vezes, só que 1 na cor azul e 2 na cor lilás, que serão os filhotinhos. Com um pouquinho de massa laranja, você vai fazer uma bolinha, uma coxinha, vai dar uma leve achatada entre o polegar e o indicador e vai colocar na frente do passarinho. Para poder marcar o bico, você vai fazer assim, ó. De um lado, do outro. Quando a sua passarinha estiver seca, você vai vir com uma gotinha preta de tinta acrílica fosca e pinta em cima. Usando 2 palitinhos de picolé e um pouco de massa branca, você vai sovar, fazer uma bolinha e vamos abrir. Com a agulha, nós vamos recortar a nuvem. Lembrando que a nuvem tem um formato aleatório, ok? Você corta e deixa do jeitinho que você quiser. Vamos usar essa tampinha de manteiga só como exemplo, mas na verdade você vai usar uma base acrílica. O que você vai fazer? Você vem com o prime, pinta e deixa secar. Agora com a tinta PVA azul, usando um pedacinho de esponja, você vai sujar e você vai bater em cima. Não vai pintar essa parte que tá o prime na base acrílica toda não, só a parte de cima para você poder fazer o céu. Agora com a tinta PVA verde, você vai fazer a parte da mata. Pode passar por cima um pouquinho do pedacinho que tá azul, não tem problema, mas lembrando que você deve respeitar que cada parte dessa esteja bem seca. Com a tinta PVA verde folha, você vai fazer as partes da mata aonde existem a folhagem verde um pouco mais claro. Com a tinta PVA branca, você vai dar os detalhes como se houvessem nuvens no céu. Como foi que nós montamos? O nosso tronco já seco, nós encaixamos todos os nossos passarinhos. Como eu havia ensinado a fazer a folha, colocamos 4 de um lado, apoiamos as flores e mais 2 do outro lado e apoiamos mais 2 flores. Aquela nuvem que nós cortamos, depois que a parte que nós pintamos já estava seca e pronta, aí sim, passamos cola branca, pressionamos a nuvem em cima e colamos. Como fizemos o detalhezinho dos olhos? Tinta PVA preta com um pinta-bolinhas que você mesma pode criar dentro de casa com um pedacinho de
palito de dente, um pouquinho de massa na ponta de biscuit, deixe secar e aí você vem e pinta as bolinhas mais escuras, as pretas. E com a pontinha de um outro palitinho de dente, você pode dar os pontos de luz, bolinhas brancas dentro do olho ou na bochecha. Demos o acabamento atrás. EVA branco, cortamos ele na medida da nossa base acrílica, uma corda de sisal, e entre uma base de acrílica e o EVA, nós passamos cola de lantejoula e pressionamos o nosso cordão de sisal. E ficou assim, o nosso enfeite de porta de hoje. Essa foi a nossa aulinha e meu desejo é que você tenha gostado e volte sempre.